Oi, bom dia. Cumprimentar toda a mesa, na pessoa também da querida, admirável, a doutora Leila de Linhares. Claro que eu não vou deixar de agradecer a Emerge, a Pós, foi uma experiência incrível. E principalmente a todas as colegas que estão aqui, e além dos ensinamentos que eu vou levar para o resto da vida, uma coisa que foi um ganho absurdo foi conhecer essas mulheres maravilhosas, e que eu tenho certeza que a gente vai estar juntas para a vida. É um ganho que a gente leva, né? A convivência, as trocas e as amizades, é muito bacana, eu só tenho a agradecer mesmo. E falando agora do meu trabalho, que a guarda compartilhada no contexto de violência doméstica, surgiu esse tema na minha cabeça de uma angústia e de uma percepção da minha prática mesmo como defensora. Eu sou defensora há 21 anos, há mais de 20 anos, e desses 20 anos eu trabalhei como titular de uma vara de família durante uns 15 anos, né? Então eu tenho uma história em vara de família. E surgiu essa perplexidade, principalmente quando eu fui trabalhar, ter a experiência de coordenar o NUDEM, né, que é o Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher Vítima de Violência de Gênero, e viver essa história no contexto de violência doméstica. Então eu tinha uma percepção de que que acontecia? Quando eu me deparei no juizado, o que a gente vê isso? Que a ideia que a gente tem quando está na vara de família é que isso vai ser resolvido no juizado, né? Já que tem contexto de violência doméstica, essas questões desse casal, né? Teriam que ser resolvidas no juizado. A lei que a gente entende, né, teoricamente, permite isso, expressa isso, mas quando a gente se depara na prática, não é isso que acontece. Isso vai, essas questões são remetidas realmente para as varas de família, e aí o que acontece lá na vara de família? Esse contexto de violência doméstica, ele entre outras coisas, totalmente invisibilizado. Muitas vezes é o que eu tinha na minha experiência, porque não é possível que eu não tivesse tantos processos. Eu tenho uma vara, trabalhei numa vara que tinha 8.000 processos. Quais deles tinham contexto de violência narrado, trazido, levado em consideração? Pouquíssimos. Então, onde vai parar esse contexto de violência doméstica, né? Então, dessa minha crise, né, eu resolvi escrever esse artigo e para discutir, dar luz, né, a essa questão. Obviamente que não há uma resposta, eu não pretendo esgotar o tema, né? O artigo era curto, mas eu queria, a intenção realmente desde sempre era trazer esse debate, né? Ver essa dicotomia, né? Da guarda compartilhada no juizado e nas varas de família. Então, por que da pertinência do tema, né? Apesar da Lei Maria da Penha prever a possibilidade da hibridez dos juizados de violência doméstica e prever a concessão de medidas protetivas específicas, né, com relação à guarda dos filhos comuns e demais questões de direitos de família decorrentes daquela relação, o que se percebe na prática é que esses temas são remetidos aos juízos de família, onde a regra, né, e eu vou falar um pouco mais à frente, é o estabelecimento da guarda compartilhada. Então, daí a pertinência. Então, eu pretendo, né, pretende-se demonstrar a impossibilidade, no fim, né, eu entendo, na verdade, no início, quando eu comecei a fazer o trabalho, eu pretendia mostrar a impossibilidade. Mas é evidente que vocês vão ver na minha conclusão que talvez não... É demais dizer total impossibilidade, né? Mas que tenha-se cuidado, né? Se
se deferir ou estabelecer uma guarda compartilhada no contexto de violência doméstica, o que não acontece hoje em dia, né? Já que a regra é o estabelecimento. Então, no primeiro capítulo eu falo dos juizados, da realidade dos juizados de violência doméstica. No segundo capítulo eu falo do tratamento dado à questão nas varas de família e como esse contexto de violência doméstica ele é considerado, ou na verdade até desconsiderado, né, invisibilizado. E no terceiro capítulo eu pretendo se analisar se é ou não possível a fixação de guarda compartilhada nesse contexto específico da violência doméstica. Então, a realidade dos juizados com relação à guarda dos filhos. Então, a gente sabe que a Lei Maria da Penha, ela criou um sistema interdisciplinar para o enfrentamento, né, à violência e à prevenção à violência de gênero. E uma grande característica dela é trazer vários ramos do direito para dentro dela, né? O que gerou também uma problemática. Os operadores do direito, eles ainda não estão habituados a... isso é direito de família, isso é direito civil, isso é direito penal. Então, a gente estabelece caixinhas. E quando a gente quer trabalhar meio que fora da caixinha ou misturando tudo... ou trabalhar nos juizados que você tem competência criminal, mas teria que ter também competência civil, de família, e tem em algum sentido, né, teoricamente tem, isso fica complicado, né, e como isso é feito na prática. Então, muito além do caráter punitivo, o que se pretende é acionar uma rede de proteção e, principalmente, né, nessa rede de proteção, principalmente é considerado, né, a concessão das medidas protetivas de urgência. E entre essas medidas protetivas de urgência, é prevista expressamente no artigo 23, inciso 3, a concessão da guarda provisória dos filhos menores. Então, está lá, está previsto. Só que o que a gente vê que isso não ocorre na prática, né? Não só essa das guardas, mas as de alimento, as de convivência com pais, estabelecimento de convivência dos pais, né, para os filhos menores. Nada disso, apesar de estar previsto no rol das medidas protetivas possíveis, e apesar de ter previsto uma hibridez, que teriam que ser julgadas essas ações no juizado, isso na prática não ocorre, né? O que a gente vê é que essas medidas não são deferidas. E aí eu mostro duas pesquisas que foram até para trazer para ter um respaldo nessas minhas afirmações. Tem duas pesquisas, uma elaborada pela diretoria de pesquisa da Defensoria Pública, ela é de 2016, foi publicada na revista, e ela mostrou, vendo os processos que saíram do NUDEM, né, e todas as medidas protetivas que foram requeridas no NUDEM, que as deferidas foram de proibição de contato, aproximação, proibição de frequentar determinados lugares, mas não havia nenhuma medida deferida quanto às questões de família. E eu também procurei uma outra pesquisa que ensejou o livro Violência Doméstica, Discriminação de Gênero e Medidas Protetivas, que também pesquisando os juizados, né, como isso funcionava nos juizados, constatou a dificuldade da implementação da competência mista prevista na lei e que os juízes indeferem a totalidade das medidas referentes ao direito de família. Então, é raro, né, a gente vê os juízes adentrando nessas questões. E isso gera o quê? Um agravamento da situação, né, daquele contexto de violência doméstica. Isso gera uma insegurança, né, para a mulher e para todo mundo, para a família que está ali envolvida naquele contexto, e uma instabilidade. E quando você remete isso para o juízo de família, a gente sabe que a gente vai estar remetendo essa questão para um juízo que não é especializado, né? Então, a gente tem uma dificuldade aí da não especialidade. Apesar de que todos os juízes deveriam ter uma perspectiva de gênero, a gente sabe que, na prática, isso não ocorre ainda. Acho que a gente vai lutar muito para que isso possa ocorrer, mas a gente sabe que não há uma especialidade. Então, assim, isso vai entrar para um juízo comum de família. Que ignora a situação de violência e
tem a invisibilidade do contexto, muitas vezes isso nem... Eu ouvi um juiz meu, uma vez a mulher falando, eu acho que a discussão era até da convivência, e eu ainda era defensora de vara de família, e ela dizia, não, mas eu tenho uma medida protetiva, ele não pode entrar. Aí o juiz parou e falou assim, não, mas olha só, isso aí é uma questão que você vai resolver no juizado, isso é lá do juizado, o que eu estou discutindo aqui é outra coisa. É outra coisa. Né? Isso aí você resolve lá no juizado, a medida protetiva aqui, a gente vai resolver outra coisa, a gente está aqui na vara de família. Então, assim, e eu vivenciei isso, né? E é o que acontece na prática. E, além disso, a gente tem uma demora. Se hoje ela vai num juizado, ela tem o deferimento em 48 horas, super rápidos, dias, da questão do afastamento do lar, da proibição de contato e aproximação, todas as outras questões, em decisões genéricas, na maior parte das vezes, são remetidas ao juízo de família. Aí fica um vácuo, né? A mulher tem aquela medida, ele está afastado do lar, ele saiu de casa, e como é que a gente vai fazer? Proibido de contato, a proibição de contato e aproximação. Como é que eles vão conversar? Como é que eles vão estabelecer a convivência? E aí tem que ir, aí procura um núcleo, procura um advogado para entrar com as ações de família. Então isso tem uma demora. Então, às vezes, isso na pesquisa da Defensoria mostrou que minimamente essas ações demoram 4 meses para ter alguma decisão, né? Então, minimamente, a partir do ingresso. Então, ela sai do juizado com aquela medida protetiva. Ela falou assim, agora, realmente, acabou a relação. Eu tenho que resolver as outras demandas. Até ela conseguir ingressar e até ela ter uma decisão no juízo de família, ela vai ter esse lapso temporal que ela vai resolver essas questões como? Né? Como que ela vai resolver essas questões? Fica sem alimentos, às vezes saiu, sustentava ou não sustentava, mas e os filhos, e a ajuda para os filhos, e tudo isso ela vai ter que aguardar. Então, eu acho que também isso concorre, às vezes, até para uma desistência e um restabelecimento aí, da relação por conta das dificuldades práticas da vida, né? E aí, aí já no segundo capítulo, falando dessa realidade nos juízos, né, de família. O que a gente sabe é que os juízos de família e o direito das famílias vem sofrendo uma alteração ao longo do tempo, principalmente de um novo olhar, né? Não tão mais patrimonialista, não tão mais rígido, mas dando mais prioridades para as relações, para o afeto, um outro olhar para os direitos de família, né? E isso veio também muito decorrente do estabelecimento na Constituição Federal que é preciso olhar, né, para o melhor interesse das crianças, né? Então, a gente tem um princípio aí do melhor interesse da criança, né? A gente sabe que por muito tempo a opção era a guarda materna, né? Por uma concepção até que a gente sabe social, cultural, de cuidado que a mulher tem, né? Do que a mulher tem, essa divisão sexual do trabalho, e que até hoje ela prepondera, de que ela era a melhor cuidadora. E isso tudo vai sendo modificado, né, e pensado de uma outra forma, falando que a criança tem direito à convivência com ambos os pais, a criança tem direito é o direito da criança de ter uma guarda compartilhada, que os pais possam participar, se responsabilizar igualmente por essa criança. E desse raciocínio que foi implementando, veio a legislação e previu em 2008 o compartilhamento da guarda, né? Essa previsão que depois, em 2014, outra legislação modificou e tornou essa guarda compartilhada obrigatória, né, para o direito das famílias. Então, hoje a gente tem que a regra para os direitos, o direito das famílias é que a guarda, quando há um rompimento na sociedade conjugal, quando é o rompimento da relação do casal, seja de compartilhamento das responsabilidades e do tempo dessas crianças com ambos os pais.
E as únicas exceções previstas na lei são quando um dos genitores não deseja, mas não deseja, não é o não desejar o compartilhamento, mas é quando um dos genitores diz que não deseja a guarda. Então, ela pode ser estabelecida unilateralmente. Ou quando se houver motivos graves. Só que esses motivos graves, cada um vai interpretar de uma forma, né? E aí eu acho que a gente tem uma questão, porque não há, assim, rigidamente dizendo, ó, no caso de violência doméstica contra a mulher, será estabelecida uma guarda unilateral. Não é isso que a lei diz, né? Ela diz motivos graves, né? E muitas vezes a gente sabe que não é considerado, como a gente sabe, violência contra a mulher é invisibilizado, como a gente já ouviu aqui diversas vezes, e já em outras, a violência psicológica, ela não existe, né? E muito menos é levada em consideração, às vezes, a gravidade daquilo para não estabelecimento da guarda compartilhada. Então, a gente entende, daí a gente vê que a regra do compartilhamento não é sempre a melhor solução, que a gente tem que entender que aí são dois princípios, apesar são dois princípios que a gente tem que ponderar, né? Há uma ponderação dos princípios, que é a supremacia do melhor interesse da criança, entre aspas, mas que a gente não pode esquecer que tem que se ponderar esse princípio com a garantia fundamental da mulher de uma vida sem violência, né? Então, a gente entende, e aí a gente percebe que tem que ter uma análise feminista do direito, é necessária essa análise, inclusive nas varas de família, né? E em que a Lei Maria da Penha e as demandas de família sejam analisadas de forma conjunta e com essa perspectiva de gênero, né? E aí a gente vem com soluções legislativas, né, em que eu vou argumentando o porquê da impossibilidade, muitas vezes, desse compartilhamento da guarda. Aí eu ressalto, né, nesse capítulo, que a alteração legislativa que previu a hipótese de perda do poder familiar, que foi uma alteração de 2018, recente, e que ela diz que na prática de homicídio, feminicídio, lesão corporal grave ou seguidas de morte, nas hipóteses nesse contexto de violência doméstica, há a possibilidade da perda do poder familiar. Então, a lei prevê que pode-se perder o poder familiar nesses crimes mais graves, quanto mais não ter a guarda deferida, né? E, além disso, eu chamo também para esse capítulo a questão da alienação parental, da lei da alienação parental, em que eu entendo que o que acontece na prática hoje, e que a alienação parental ela é vista após o rompimento, né? Então, após o rompimento, se um dos pais desqualifica, faz campanha, impede contato, aí é alienação parental. Mas aquela alienação parental campanha de desqualificação que ocorreu durante a relação, né? Porque essas mulheres, elas sofreram, quem sofreu violência psicológica e moral, sem falar nas agressões, ela vem a vida inteira, aqueles filhos vêm a vida inteira ouvindo uma lavagem cerebral dizendo que a mãe não presta, que a mãe é vagabunda, que a mãe ela é péssima fazendo isso, ela é péssima fazendo aquilo, e isso não é considerado. Então, houve aí uma campanha, né? Houve uma desqualificação forte, clara e evidente, que não é levado em consideração quando você fala de alienação parental. Porque a lei de alienação parental poderia ser usada aí porque ela prevê a perda da guarda, né? Então, se houve violência psicológica, se houve violência moral, há uma campanha de desqualificação dessa mãe, ela também poderia, o pai, perder essa oportunidade, né, de ter o compartilhamento na guarda legalmente, né? Aí eu veio falando, no meu entendimento, da impossibilidade num contexto, né, uma impossibilidade ampla, né, porque aí eu argumento que, na verdade, a guarda compartilhada ela é pensada dentro e ela vem querendo estabelecer igualdade entre ambos os pais, mas, na verdade, o que a gente vê na sociedade hoje é que ainda não há uma igualdade,
né? Então, a idealização da lei, ela não reflete na realidade que a gente vive na prática, né? Então, ela acomoda as evoluções de gênero, a fluidez de identidade, a verdade, papéis, dá uma maior mobilidade para as mulheres, mas ela é criada a partir dessa representação de papéis simétricos. E o que a gente tem que ter em consideração? Que ainda não há uma simetria real. Então, essa simetria é falsa. Então, ela não garante, de fato, a igualdade de gênero. Então, que, de fato, hoje a responsabilidade dos cuidados ainda é das mulheres, das mães, e aí se considera a realidade experimentada, né, por muitas mulheres no espaço doméstico. E aí essas pesquisas demonstram, e aí eu trago uma pesquisa que demonstra, só para demonstrar, né, aí é do IBGE, o PNAD, que estabeleceu em 2 décadas. Em 2005, as mulheres ocupadas eram 92% em 2005, e em 2015, 91% declararam que eram responsáveis pelos afazeres domésticos. Então, a gente vê que em uma década houve uma mudança insignificativa, né, de 1%. Quanto aos homens que responderam a mesma pergunta, 51% em 2005 e 53% em 2015. Então, o questionamento que eu levo assim, para essa questão é: se de fato não havia um compartilhamento na convivência durante a relação, como é que a gente pode impor de uma hora para outra pela lei que haja esse compartilhamento no rompimento, né? É difícil. Então, como a guarda compartilhada deve representar o encontro de 2 autonomias de vontade, se não for, né, não representar encontro de 2 autonomias de vontade, ela pode criar uma subordinação da mulher, pode perpetuar a subordinação naquela relação, né? Então, o conflito, e aí por que eu digo que não pode, né? Que o conflito relacionado à guarda, convivência ou o pensionamento dos filhos é um fator de risco reconhecido, né? Então, se você não estabelece de um momento como isso vai ser feito, de um princípio, isso gera conflitos e pode gerar mais violência, o agravamento da situação. E a outra questão que eu trago é que os juízos de família, eles operam numa lógica que favorece ao genitor colaborativo. Porque os homens, nesse momento, eles possuem uma capacidade muito maior de manter a calma, né? Uma capacidade emocional de manter a calma, de manter uma tranquilidade nessas ações, nesses momentos que vai se discutir. Por quê? Óbvio, eles não estão traumatizados com a violência. A mulher, nesse momento, ela não tem condições de estabelecer, de se colocar, de estabelecer as suas vontades de igual forma, né, não há uma igualdade, né, entre as partes. Então, aí eu concluo que nesse artigo a gente chegou à conclusão que o melhor seria que essa guarda dos filhos fosse estabelecida nos juizados de pronto, né, através das medidas protetivas, e pelo menos que fosse temporariamente, então ela já teria ali um respaldo. É importante que nos juízos de família se traga a visibilidade no contexto da violência doméstica, nessas hipóteses, e aí o que eu proponho é ao menos uma inversão. Nesse contexto, quando ele é trazido, haja uma inversão na regra, que a regra é o compartilhamento, mas que nessa hipótese da violência doméstica, a gente entende, pode-se chegar que a melhor solução é inverter. Então, a regra vai ser a guarda unilateral, a não ser que seja... a não ser em algumas hipóteses, como foi até o exemplo que a doutora Adriana trouxe aqui, da mulher que realmente não tinha condições, né? Então, por isso que eu falei pelo menos uma inversão na possibilidade, que como cada caso é um caso, a gente não pode taxar que é impossível, né? Mas que se houvesse uma inversão. Há um contexto de violência doméstica, então a regra deveria ser a guarda unilateral, salvo alguns casos que permitissem o compartilhamento. E eu lembro, então, concluindo muito fortemente, para se considerar que se é um motivo de perda do poder familiar
quanto mais de uma guarda, né? Nos casos de lesão, dos casos desses crimes contra a mulher, e também que a violência moral e psicológica não deixa de ser, tem que ser considerada como alienação parental, sim, e que também a própria lei estabelece que é a perda de guarda nesses casos. E aí foi isso. Obrigada.